Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 15º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Uma linha editorial que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações iniciais. Eu estou produzindo tanto conteúdo para que você trabalhe com recuperações iniciais. Então, se você é advogado, economista, contador ou administrador, porque esses profissionais também podem auxiliar o poder judiciário na figura do administrador judicial, fique comigo nessa linha editorial, porque eu quero pavimentar o seu ingresso nesse nicho particular do direito, que propõe uma remuneração interessantíssima e que, ao mesmo tempo, cumpre uma função social emblemática, sobretudo nesses tempos. Nós estamos em 2023, tempos em que recuperação judicial é, de fato, um tema quentíssimo. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador nesse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Tema de hoje, mediação no Sejusc empresarial. A bola da vez. Opa, que tema provocativo, né? Um tema para quem está com a mão na massa fundamental. Agora, eu quero lhe dizer para quem não se destina a esse episódio, se você pretende seguir a carreira pública na figura do magistrado, do promotor ou mesmo do defensor público, meu querido colega, não vale a pena ficar por aqui porque eu não estou preparando você para o concurso. Você precisa estudar lei seca, você precisa fazer outro tipo de estudo que não pensar na prática no mercado de recuperações judiciais. Agora, se você pretende seguir a carreira pública visando honorários regulares e eventual prestígio que você tem em mente que a carreira pública ofereça, talvez fique por aqui que pode valer a pena. Empresário ou empresária quer entender melhor sobre o Instituto de Recuperação Judicial? Não é este o melhor vídeo. Visite o vídeo, o momento ideal para o ingresso com o pedido que está lá na abertura do meu canal. Então, feito esse início, essa introdução, eu quero discutir com você a respeito de um tema quentíssimo, sobretudo em 2023. O tema da mediação Sejusc empresarial. Meu querido colega, é muito provável que você esteja deixando dinheiro na mesa ao não acionar esse remédio jurídico. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos pelo menos 6,3 milhões de empresas endividadas. 6,3 milhões de CNPJs que estão com dívidas abertas ou com dívidas em atraso. Então, é por isso que você deve se qualificar para prestar uma assessoria de excelência a esse mercado imenso que demanda assessoria. E a assessoria primeira necessariamente não é recuperação judicial. Apesar de eu dirigir todos os meus esforços para explicar a você a potência de uma recuperação judicial, na realidade o primeiro passo não é recuperação judicial. Eu sempre digo, há pouco tempo eu gravei um vídeo sobre o critério para ingresso em recuperação judicial. Recuperação judicial é um remédio imprescindível se a empresa demandar esse remédio. Mas a grande maioria das empresas em dificuldades não precisam de uma recuperação judicial. O que elas precisam? Elas precisam de uma repactuação dos compromissos em bases condizentes com a sua nova realidade econômica. Então, vejam bem, Marcelo, você está dizendo que recuperação judicial não é o remédio para o agente econômico em crise? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há gradações nessa análise. E essa gradação passa por uma análise sobre eventualmente se provocar o Sejusc empresarial visando uma renegociação por meio da mediação. É disso que se trata. Eu recebo cotidianamente consultas e isso já virou uma rotina do escritório, atender clientes Brasil afora que vêm com a ideia de fazer recuperação judicial, mas em razão dos aspectos práticos, em razão da situação imediata, eu não verifico a necessidade imediata do ingresso em recuperação judicial. Então, acredite, diariamente eu recebo consultas de colegas, advogados, advogadas, perguntando sobre os mais variados temas, muitos deles sobre as condições para ingresso em recuperação judicial. Mas
eu também recebo, e aí não é diariamente, mas toda semana eu tenho 2 ou 3 consultas com agentes econômicos Brasil afora, buscando entender se nós estamos diante de um cenário de recuperação judicial. E em boa parte das vezes nós não estamos nesse cenário. Por isso, você precisa conhecer o remédio que é menos gravoso ao seu cliente. Talvez o seu cliente tenha dificuldade em decidir pelo ingresso em recuperação judicial, mas eu desconheço agente econômico que se recusa a negociar os seus compromissos se estiver em dificuldades de cumpri-los. E mediação no Sejusc empresarial pretende resolver exatamente essa questão. É por isso que você precisa ter mediação no seu leque de atuação. Eu, particularmente, passei a levar a sério a mediação no Sejusc empresarial a partir do congresso que aconteceu no dia 8 de março de 2023, o primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências, do CNJ. Nesse congresso foi produzido alguns enunciados que deram uma nova roupagem, ou melhor, tornaram mais claro, tornaram mais inteligível a lógica do artigo 20b da Lei 11.101. E agora eu não estou subestimando a sua inteligência, agora nós vamos para o direito pesado. Até março de 2023 não se tinha clareza de como seria operacionalizado o artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. O que tinha nesse dispositivo? O que contém esse dispositivo? Contém a possibilidade da empresa suspender as execuções se estiverem em aberto procedimento de mediação. Então, se você ler com carinho lá, vai ver o que eu estou dizendo. Mas não se tinha clareza de como fazer esse procedimento. Não se sabia, do ponto de vista operacional, como a empresa deveria proceder diante de uma negociação aberta em mediação no Sejusc empresarial e uma execução distribuída. E nesse congresso se pavimentou um caminho de compreensão do artigo 20b e principalmente um caminho para se acionar a mediação no Sejusc empresarial com segurança. Por quê? Porque na medida em que eu abro um procedimento de mediação e os credores aceitam esse procedimento, nós temos aqui instaurado uma mesa negocial e, se um desses credores dirigir uma execução, a partir dos enunciados construídos nesse congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências, que ocorreu em março de 2023, a partir desse cenário eu consigo distribuir um pedido de suspensão no juízo competente para conhecer do pedido de recuperação judicial daquelas execuções. Então, antes havia um silêncio, havia uma dificuldade de se implementar o 20b. Depois desse congresso se tornou muito simples e os operadores do direito se deram conta disso. Então, se você estiver com um cliente que possui dívidas com 2, 3, 4, 5 credores ou mesmo com um credor, você pode solicitar a abertura de um procedimento de mediação no Sejusc empresarial. Esse procedimento será econômico, você terá uma economia processual, porque as custas dizem respeito, sobretudo, aos honorários dos mediadores. E se você apresentar bons termos de negociação, os credores podem vir a aceitar, porque existe nessa mesa um fantasma. Na mesa da mediação, em sede de Sejusc empresarial, existe um fantasma chamado recuperação judicial. E você, com toda a integridade, pode manejar essa figura. Eu, quando estou trabalhando em mediação, quando estou representando um cliente em uma mediação, sempre menciono aos credores que muito melhor do que uma recuperação judicial é acertarmos os termos dentro dessa mediação. Por quê? Porque os planos de recuperação judicial, em geral, possuem uma carência muito expressiva e carregam um deságio que é incomparável a qualquer renegociação em sede de Sejusc. Então, essa figura, recuperação judicial, ela paira na mesa da mediação e você deve explorar com toda integridade isso. Alguns colegas podem pensar, Marcelo, mas você não está abusando?
você não está de algum modo intimidando a negociação ou fazendo qualquer tipo de ameaça. Seria ameaça se não fosse claro. Na realidade, é um aviso objetivo e que os credores entendem bem, porque nós estamos diante de uma empresa que não tem condições de arcar integralmente com os compromissos firmados, que atravessa uma crise financeira que deve ser trazida ao Sejusc. Na realidade, o procedimento que eu aposto mais produtivo é a absoluta transparência. Quando eu abro o procedimento de mediação, eu agradeço, olhando nos olhos de cada credor, eu agradeço a participação na mesa de negociações e eu pergunto, os senhores, as senhoras têm interesse em participar desse procedimento de mediação? Se a resposta for positiva, e até agora, em alguns procedimentos que eu já empreendi, alguns mesmo, não estou falando de uma ou de duas sessões de mediação, de algumas mediações, todos os credores aceitaram. E eles aceitaram porque eles sabem que a alternativa é ruim. E a partir do momento que eu pergunto cumprimentos, agradeço a participação e pergunto se eles têm interesse em mediar. No momento que eles se manifestam positivamente, eu peço ao mediador ou mediadora constar no termo. O que talvez seja desnecessário, porque obviamente ela colocaria no termo, mas eu faço questão de sublinhar esse interesse. Depois disso, eu quero explicar aos credores as razões das dificuldades atravessadas pelo meu cliente. É importante, até tendo em vista a transparência que se espera em uma relação de mediação, em um procedimento de mediação, é importante que os credores entendam a situação financeira do cliente e o contexto, as variáveis que levaram o cliente a ter esse grau de dificuldade. E eu faço questão de expor essas dificuldades. Na realidade, eu peço para o meu cliente explicar, porque o procedimento de mediação é informado pela informalidade, né? Até fica feio informado pela informalidade, mas é isso. É iluminado pela informalidade. E o meu cliente explica todas as razões que levaram a um cenário de dificuldades. Meu cliente pergunta, ou eu pergunto aos credores, se isso é uma situação singular. E, na realidade, os credores sabem que esse é um cenário nacional. Bom, feito esse preâmbulo, aberta a mediação, o passo seguinte é a construção de um consenso. Porque a mediação não envolve uma proposta e uma aceitação ou uma recusa por parte do credor. A mediação envolve a construção conjunta. Por isso que no passo seguinte, eu costumo sugerir que o meu cliente apresente aos credores o que eu chamo de fluxo de caixa projetado. Não está previsto em lei alguma esse procedimento nessa forma, mas eu gosto de encaminhar assim. E eu peço para trazer na reunião seguinte um fluxo de caixa projetado, no qual a empresa vai explicar detalhadamente o que ela vai produzir nos próximos 24, 36, 48, 60 meses. E a partir desse fluxo de caixa projetado, nós começamos a discutir as propostas de pagamento. Você compreende que isso não se esgota em uma reunião? O procedimento de mediação, em regra, se alonga em 2, 3, 4, 5 sessões. O que eu costumo afirmar nestas sessões seguintes, que aparentemente não tem fim, é que é muito melhor aguardarmos mais 20 dias, ou 30 dias, ou 40 dias, do que apostar em uma recuperação judicial. Credor que se afasta de mediação é, no mínimo, ignorante. Credor que frustra a mediação, emperrando a negociação e criando entraves desnecessários para a participação efetiva, substancial da negociação, credor que faz isso é, no mínimo, desinteligente, porque ele não se dá conta que a alternativa é a recuperação judicial. E na recuperação judicial, em razão do trato evoluído com os outros credores, esse credor que foi negligente, que foi omisso, esse credor que não participou efetivamente, esse vai ser o credor que vai ser mais prejudicado em uma recuperação judicial. Digo tudo isso para que você tenha no seu cardápio de trabalho a mediação no Sejusc empresarial. Se o seu cliente não demandar uma recuperação judicial, se o seu cliente não tiver
contra si distribuídas um conjunto de execuções que virtualmente inviabilizam a operação se o seu cliente apenas estiver diante de uma dificuldade financeira, na qual não vai conseguir dar conta dos compromissos firmados, vencidos e a vencer, mas que ainda não foram ajuizados, talvez o procedimento de mediação no Sejusc Empresarial, sobretudo a partir dos termos do primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências, seja o melhor caminho. Talvez acionar o Sejusc Empresarial e chamá-los para uma mediação seja um caminho que vai, a um só tempo, resolver as dificuldades do seu cliente, trazer todos à mesa e buscar uma repactuação a partir da capacidade financeira do seu cliente e das expectativas legítimas dos credores. Eu tenho produzido tanto conteúdo porque eu quero ver você sendo muito bem remunerado para trabalhar com recuperação judicial. Esse é o propósito desses vídeos, esse é o propósito dessa linha editorial. E se você está alinhado com essa linha, olha só a quebra de palavras, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo e me acompanhe porque nós estamos voando. Grande abraço e em frente.